A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo. Vou fazer uma leitura aqui no livro de 1 Coríntios 15, 45. E diz assim a palavra: assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, corpo natural, né, quer dizer. E o último Adão, Cristo, em espírito vivificante. É empregada a palavra último, nenhum outro será mais necessário. Vivificante se refere à ressurreição daqueles que confiam nele. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Adão veio primeiro, depois o espiritual. Cristo, como último Adão, veio por último, para desfazer o que ocorreu na queda. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Celestial, uma vasta diferença entre o primeiro e o segundo homem. Qual o terreno, tais são também os terrestres. É o corpo em sua condição presente, a qual Paulo assinala com o termo terrestre. E qual o celestial, tais também os celestiais. Cristo é o ser celestial, e todos que são os seres celestiais se parecem com ele. Paulo continua a falar da ressurreição e sobre como ela será. E assim como trouxemos a imagem do terreno, refere-se ao fato de que, como nosso primeiro pai, somos fracos, corrompidos e moribundos, assim traremos também a imagem do celestial. Isso nos diz que como seremos na ressurreição, ou seja, como ele. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Diz respeito ao nosso corpo físico, como é agora. Nem a corrupção herdará a incorrupção. A carne e o sangue estão sob a corrupção, enquanto o reino de Deus está sob a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, uma nova revelação dada pelo Espírito Santo a Paulo a respeito da ressurreição, isto é, o arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos. No momento da ressurreição, do arrebatamento, muitos cristãos estarão vivos, mas todos seremos transformados. Tanto aqueles que estarão mortos como os que estiverem vivos. No momento, num abrir e fechar de olhos, revela quanto tempo levará para que essa mudança ocorra. Ante a última trombeta, a palavra última não indica que haverá sucessivos toques de trombeta, mas sim que é o fim das coisas, referindo-se à era da igreja. Porque a trombeta soará. É a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre isso. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os santos mortos sem a natureza pecaminosa. E nós seremos transformados. Receberemos o corpo glorificado. Porque convém que isto que é corruptível, a natureza pecaminosa, se revista da incorruptibilidade, um corpo glorificado sem a natureza pecaminosa. E que isto que é mortal, sujeito à morte, se revista da imortalidade, nunca morrerá. E quando isto que é corruptível, a natureza pecaminosa, se revestir da incorruptibilidade, a natureza divina em controle total pelo Espírito Santo, e isto que é mortal, sujeito à morte, se revestir da imortalidade, nunca morrerá. Então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Todos os benefícios da cruz serão então nossos, todos quais temos agora apenas as primícias. Romanos 8, 23. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso apresenta o apóstolo olhando para o futuro e exultando por essa própria a grande vitória.
O pecado foi para sempre expiado na cruz, que levou o aguilhão da morte. Onde está o inferno, a tua vitória? Pelo fato de a morte ter sido conquistada, o inferno não é mais, e mais uma vez tudo por causa do que Cristo fez na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O pecado se refere à natureza pecaminosa, que resultou da queda e tem como consequência a morte. Romanos 6, 23. E a lei é a lei de Moisés. Ela definiu o pecado e enfatizou o seu castigo, que é a morte. Colossenses 2, 14 e 15. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória foi obtida exclusivamente na cruz, tendo a ressurreição ratificado o que foi feito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, estabelecidos com fé e firmemente apegada à cruz de Cristo, e constantes, não permitindo que a sua fé se afaste da cruz de Cristo. Sempre abundantes na obra do Senhor, compartilhando com outros a respeito do que Jesus fez, quando a sua grande vitória da cruz, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isto está revelando que a palavra de Deus sempre trará resultados gloriosos. 1 Coríntios 1,18. Vou ler novamente, agora somente o texto bíblico, do último versículo aqui de 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos e amados irmãos, quando a nossa fé está em Jesus Cristo, junto da obra da cruz, todas as bênçãos virão sobre nossas vidas. E nós faremos parte do reino celestial, de onde ele veio como Deus e se fez como homem para morrer na cruz por todos aqueles que creem nele e creem na obra da cruz e não na obra do milagre e não na obra das próprias mãos, nem de leis, nem de doutrinas, nem de dogmas, mas pela graça, a graça que foi dada ali por nós na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, está à destra de Deus Pai e voltará para acordar os que estão mortos, os que estão dormindo e arrebatar os que estão vivos, para acontecer a grande tribulação, depois os 1000 anos de paz e depois o Armagedon, Apocalipse, onde nosso Senhor Jesus Cristo virá aprisionar de vez Satanás e ele nunca mais terá poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja fincado na obra da cruz através de Jesus Cristo, Filho de Deus, e todas as demais coisas serão entregues a nós. Que Deus venha abençoar a todos, dando vitória, sabedoria, discernimento e compreensão, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.